Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, Perete, é uma tabacaria das antigas, viu? Das antigas. Bom, e melhor, além de ser uma tabacaria das antigas, ela funciona desde a sua fundação até hoje. E fisicamente, o que está cada dia mais raro, né? Está cada dia mais raro. Mesmo nos Estados Unidos está cada dia mais raro. Bom, são mais de 150 anos vendendo as coisitas que a gente tanto gosta. E tem um tabaquinho, tem um tabaquinho que comemora os 150 anos da tabacaria. É o 105th Anniversary da Perete. Vamos ver? Gente, L.J. Perete, Libero Joseph Perete. Há alguns dias, algum tempo, né? Eu fiz um vídeo, para quem não conhecia, conhecer a Perete, né? Ele conta um pouco da história dessa famosa tabacaria, um pouco do seu presente, né? Da sua atualidade. Eu falei também um pouco dos tabacos que eles mantêm constantemente em produção. Bom, gente, com uma história de 150 anos ou mais, né? Eles detêm muitas misturas, são mais de 4.000 misturas, eu acho. E só que desse universo enorme de misturas que eles já produziram, 60 mais ou menos estão em produção habitual, né? Eu já falei para vocês em outros vídeos, tem Burleys, que são misturas baseadas em Burleys, né? Então, grupo de Burleys, que são 18 misturas. Aí a outra divisão são as misturas baseadas em Cavendish, que tem grande proporção de Cavendish na mistura, e a grande maioria são tabacos aromáticos. Depois tem o grupo de inglesas, que são 22 misturas. É o maior grupo de misturas produzidas regularmente pela Perete, é o grupo de inglesas. E depois ele tem lá na Perete um grupo que ele chama de flakes, que são os tabacos cortados em flakes, né? Esse grupo de 6, ele tem 3 Straight Virginia, 2 Vapor e uma inglesa. Essas 6 são a de Vapor. Ó, se você não viu o vídeo, dá uma olhada, porque tá bem interessante, sabe, da história dessa marquinha aí, a Perete, né? Bom, a mistura que nós vamos ver hoje é uma das Straight Virginias que está no grupo de flakes que eu falei para você, que é a 105th Anniversary Blend. Bom, eu achei muito interessante essa mistura, né? Porque ela foi idealizada para comemorar os 150 anos da Perete. Pô, são 150 anos, né? E ela continuou sendo produzida. Continuou. E tá no grupo em flake que eu falei para vocês, né? Então me parece que ela não foi um small batch só para aquela comemoração, parece que ela acabou se tornando, né, um tabaco de produção contínua. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém lembra como fala quem completa 150 anos? Difícil, né? É difícil, né? É raro ouvir falar nisso. É o sesquicentenário. Então, a Perete, ela é sesquicentenária, tem mais de 150 anos. O seu sesquicentenário, portanto, deu-se em 2020, porque ela foi fundada em 1870. É coisa, hein? É coisa. 1870 para 2020 é muito tempo, e muito tempo produzindo e vendendo e fazendo a mesma coisa. Eu acho que é um sucesso. Bom, voltando para a mistura, eu não encontrei, confesso que não encontrei quem foi o idealizador da mistura. Mas eu creio que é o Stephen Willett, né? O Stephen Willett
ele é o todo-poderoso, ele é o das galáxias lá na Perette, e além de ser das galáxias, ele é o Master Super Blender que tem a Perette, tá? Então, acredito que foi ele que idealizou a mistura e ele que fez a mistura. Bom, essa mistura, ela é um flake de Straight Virginias, ela só tem Virginias, ela é um flake feito só de Virginias. E um flake muito interessante, como vocês verão mais para frente no tabaco da bandeja, porque ele fica pressionado por 6 semanas. Eu acho que é bastante, né, pelo que eu vejo por aí nos tabaquinhos que a gente faz resenha. 6 semanas não é pouco tempo, não. Bom, gente, é isso aí. Chega de conversa, vamos ver a 105th Anniversary Blend da Perette. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! A ficha técnica. Bom, o nome do produto então chama-se 105th Anniversary Blend, aniversário de 150 anos da Perette. A manufatura é da LJ Perette, né, norte-americana, e o blender para mim é o Stephen Willett, né? O blend é um Straight Virginia, são só Virgínias puros. Ele, para mim, é não aromatizado. E o corte é um flake. E a embalagem, gente, eu comprei em bulk, tá vendo? Comprei em bulk, tá nesse pote aqui já. Mas você pode encontrar nessas latas aí um pouco maiores que a Perette fabrica, sabe? Bom, como eu comprei em bulk, obviamente que não vem nada escrito, né? Mas o que diz no site da Perette? Diz assim que a mistura de aniversário de 50 anos é uma mistura de força média com sutis adocicados de Virgínias antigos em um ligeiro topping de vinho do Porto, com os melhores Virgínias norte-americanos da região conhecida como Belt, né, aquela região da Virgínia, tal. Inclui raras folhas da colheita de 2010. São pressionadas por até 6 semanas para enaltecer os profundos sabores e modificar a cor para um belo marrom escuro. Após são cortadas em largas fatias para proteger o sabor e prover uma queima bem lenta. Bom, em uma das entrevistas que eu vi com o Stephen Willett, ele conta que esse tabaco, que ele levou mais ou menos uns 2 anos para fazer esse tabaco, sabe? Que foi meio tentativa e erro, que ele ia, voltava, mudava os tabacos, pressionava mais, experimentou vários cortes, sabe? Vários tipos de pressão ele experimentou. E até que ele encontrou o que é hoje o 150 anos da Perette, né? O aniversário de 150 anos da Perette. E ele crê que por conta desse corte, por conta dessa pressão, é um tabaco que deve ir envelhecendo muito bem, né? Deve melhorar muito pelos próximos anos. Dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Gente, esse é o Perette, mas esse é o de comemoração do aniversário de 150 anos da Perette. Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro. Olha só. Olha isso, gente. Olha isso. É um flakeão. Um flake grosso, viu? Olha, ele é grosso. Ele é um flake. Ele só tem Virgínias aqui. É uma mistura de uns Virgínias mais antigos. Devem ser diversos Virgínias. E ele é muito pressionado. Ele forma esse flakeão bem grosso. Eu gosto muito de flake. Esse daqui, eu particularmente acho que não dá para dobrar e torcer e colocar direto no fornilho porque ele está muito grosso. O que eu acho desse daqui particularmente é que dá para você dar uma boa quebradinha assim, ó, e colocar em pedaços maiores assim, ó,
para ter uma fumada mais lenta, tá vendo? Os pedaços maiores, ou então até mesmo pegar esses pedaços e despedaçar mais assim, em pedaços menores, para daí colocar no fornilho. Acho que são duas, na verdade são três, né, opções. Esse daqui inteiro no fornilho, os pedaços maiores ou os pedaços mais fininhos. A umidade está bem boa, acho que já dá para ir direto para o fornilho. Esse tabaco de 150 anos de aniversário da Perette, o 105th Anniversary Blend. Minhas impressões. O aroma. Gente, abrindo aqui meu potinho, olha, se você pegar um flake, tem uns pedaços de flake maior aqui, mas eu peguei esse aqui. Se você pegar um flake e cheirar, o que vem à frente é uma fruta escura bem madura, sabe? Já tem até aquele meio vinagre, sabe? Ameixa, passa, bem escura. Mas ele também, no potinho, sempre fica mais intenso, né? No potinho ele tem algo... Tem algo que remete pro doce, sabe? Tem algo que remete pro doce. Mais ao fundo, no flake, isso é mais difícil. Eu, pelo menos, tenho mais dificuldade de notar. Mas no potinho, depois que esse cheiro mais à frente dessa fruta já bem madura, o seu nariz se acostuma, eu percebo grama e terra, sabe? Agora, vinho do Porto, essas coisas, eu sinceramente, eu não senti nada disso. Até pode sentir, até você pode remeter a algo a vinho do Porto, porque é fruta, né? Fruta adocicada, então... mas sinceramente, assim, o que vem para mim de aroma é essa fruta, tipo ameixa, assim, passa, bem escura, já bem passadona, sabe? Já com aquele ácido, assim, aquele vinagre no aroma, sabe? E ao fundo, uma grama e uma terra, é isso que vem para mim. Se tem esse topping, ele é muito ligeiro. O sabor, gente, o sabor. Olha, espera aí que eu vou tocar fogo no meu cachimbinho. Gente, o sabor. Bom, antes de falar no sabor, o cachimbinho. Olha, eu já contei para vocês que o Stephen Willett é especialista, ele tem uma bela coleção de cachimbos, ele é especialista em Dunhill e Castelo. Então, eu estou fumando num Castelo, esse Castelo eu uso para fumar Street Virginia. Olha que bela peça, gente, eu adoro o cachimbo Castelo. É um belo cachimbo, tem um bom fornilho, isso aqui é um Bent Biller, né? É uma delícia esse cachimbo aqui. Os grains desse fornilho, não sei se vai dar para ver aí, mas eles são muito destacados e é engraçado porque eles não são em pé, sabe? Ele não é aquele flame green, eles são todos deitados. Esse daqui é aqueles kkkk, tem um monte de K esse daqui, quer dizer, é um fornilho, é um Briar muito bom. É um dos cachimbos que eu gosto muito, essa marca, Castelo. Bom, gente, o sabor, gente, você já percebe um creme, né? Virgínia, percebe um creme. E um creme que caminha assim, ele vai por uma vereda assim, meio adocicada, sabe? Mas logo você começa a sentir também uma certa terra, sabe? Até um gramíneo, talvez. Mas mais a terra eu sinto. Mas ele tem uma coisa assim... Eu diria para você...
não vou dizer assim frutado precisamente, mas ele tem uma coisa que ele remete para mim, sabe assim, sabe um pãozinho doce com geleia de fruta, mas essa geleia não geleia muito doce, mas é geleia de fruta escura, sabe? Tipo uma geleia de ameixa, bem escura, mas não muito doce. É muito interessante o gosto desse tabaco, muito interessante, é um belíssimo Virgínia mesmo. Aliás, são belíssimos Virgínias, né, eu penso. Agora, tem uma outra coisa que é interessante. Na primeira metade do fornilho, assim, até aqui, você vai sentindo, você fica nessa coisa, dessa coisa meio frutadinha, assim, essa coisa muito cremosa, sabe? Você fica nessa coisa com grama, com terra, você fica nessa coisa o tempo inteiro. Quando chega na metade, ou passou um pouquinho da metade, começa a vir uma picância. E olha, e aquela picância refrescante, sabe? Aquela picância do Virgínia, ela não é uma picância de pimenta, ela é uma picância mais refrescante. Achei muito, muito gostoso. É uma picância que vai ficando na boca, sabe? Então, assim, ele tem esse retrogosto, pãozinho doce meio tostado, mas a partir, eu senti mais do meio pro fornilho para frente, sabe? Aí você começa a sentir essa picância, ela vai ficando uma delícia de tabaco. Ela fica, sabe? Ela fica na boca. Esse tostadinho assim, do pão tostado, com essa picância, fica bem na boca. Muito bom. E aqui? Bom, gente, vocês viram o tabaco na bandeja, né? É um diabo de um flake grosso, viu? É grosso, sim. É grosso. Para mim, vieram alguns flakes. Outros já vieram meio quebrados, né? Eu sempre digo que eu adoro o corte em flake, né? Porque você, ao final das contas, é você que escolhe como é que você vai fumar, sabe? Eu tô afim de fumar de um jeito, fuma daquele jeito. 2 horas depois, tá afim de fumar outro fornilho daquele tabaco, você quer fumar de outro jeito, você pode fazer. Então eu acho bastante interessante, né? Então, você pode fumar ele ou inteiro, pega esse flecão inteiro, ou você pode cortar em pedaços maiores ou até pedaços menores, até como se fosse um ribbon, vai. Você pode chegar até um pedaço bem pequenininho. O do aniversário de 50 anos, 150 anos, ele é grosso e duro, sabe? Eu fiz algumas experiências com ele inteiro. Só dobrado, assim, eu só dobrei, né, o flake, torci e coloquei inteiro. Eu dobrei não, porque ele não dobra, né? Ele quebra, mas aí eu torci e coloquei. Outras, eu peguei e eu despedacei o flake, mas deixei pedaços maiores. E outras, eu fui despedaçando até ficar realmente uma coisa como se fosse, por que não dizer um flake, né? Um ribbon. Ficou pedacinhos bem pequenininhos, tirinhas bem pequenininhas, né? Olha, sinceramente, os flakes inteiros, gente, tudo bem, você faz, você dobra, tal, você coloca no fornilho. Mas para acender foi um suplício, viu? Foi difícil de acender, foi difícil de criar uma brasa, sabe? Consistente no fornilho, sabe? Foi quase uma luta, às vezes que eu fumei. E tem uma coisa, você tem que ficar prestando o tempo inteiro atenção na fumada, senão o tabaco apaga. Então o fleicão assim, ele inteiro, eu particularmente
já não foi assim uma coisa assim que eu recomendo, sobretudo para quem não está acostumado com um flake inteiro. Agora, já mais desmanchado, seja em pedaços maiores ou até em pedaços bem menores, a experiência já foi muito melhor, sabe? Ele ainda assim, ele é um tabaco que custa meio para acender, sabe? Ele custa. Você tem que trabalhar bem a primeira fumada, você tem que trabalhar bem, depois você tem que mexer com o tamper e tal, depois dar a segunda acendida. Você tem que mexer bem nele, sabe? Não pode ser um tabaco que se acende com pressa. Mas depois que você consegue fazer uma brasa razoável, aí até que ele vai bem, sabe? Agora, também é um tabaco que, sabe, não é, para mim não é um tabaco que você pode... para mim é um tabaco que você tem que cuidar. Então, assim, você tem que estar sempre ele dando uma pequena pitadinha, sempre trabalhando com o tamper. Sabe, por exemplo, o meu apagou já. E eu tô com ele cortado em pedaços não muito pequenos, mas pequenos. Bom, tirando os flakes quando estavam inteiros, eu falei, demandou muito cuidado, sabe? Todas as vezes que eu fumei, eu fiquei lá meio que pelejando com o tamper para ele não apagar. Foi uma fumada assim mais estressante, eu diria, sabe? Quando eles estão mais desfiados, quando eles estão mais quebrados, olha, gente, aí eu acho que foi muito bem, muito bem. Ele queima, ele faz uma cinza escura, sabe? Mas uma cinza homogênea, engraçado. E assim, ele demandou um isqueirinho, sabe? Ele demandou. A menos que você preste muita atenção, ele é um tabaco que ele tende, pelo menos para mim, ele tende a apagar. Por falar nisso, deixa eu dar uma reavivada nele, peraí. Então, é como eu falei, assim, ele é um tabaco que se você não estiver cuidando, se não estiver prestando atenção, ele vai tender a apagar. Mas também, gente, tá bom. Acho essa uma vantagem maravilhosa do tabaco para cachimbo. Pagou, você reacende o tabaco quando não fica muito melhor. Agora, é um tabaco independente se ele tá... Independente não. Ele estando quebrado já um pouco mais fino, você tem que manter uma boa cadência. Você tem que cuidar da fumada, você tem que dar pequenas puxadas. Você tem que ir tratando dele, você tem que ir fumando ele com mais cuidado. Quando ele está com o flake grande, aí esse cuidado tem que ser triplicado ou quadruplicado. Por quê? Porque além dele apagar, como eu falei, quando ele está, quando você perde a cadência ou ele está em flake grande, a cadência fica mais difícil, eu penso, sabe? Sobretudo para quem não tem assim muito hábito de fumar o tabaco em flake, a gente tende a tentar dar puxadas maiores para achando que a brasa vai aumentar aqui. E aumenta, mas ela apaga mais rápido. Mas o que é pior? Ao você tentar fazer isso, o que vai acontecer? Tongue bite. Esse é um tabaco que eu acho que se você não cuidar, não der pequenas baforadas, esse eu acho que é um tabaco que você vai ter incômodo. Acho que vai. Agora, se você fumar ele com calma, fumar com tranquilidade, aí é bem tranquilo, sabe? Aí é bem tranquilo, sem dar aquelas puxadas enormes. Uma delícia. Super tranquilo. Bom, minhas impressões gerais assim, agora em termos de intensidade de sabor, intensidade de corpo, intensidade de nicotina, ele é um tabaco médio, sabe?
Ele é um tabaco médio, eu não achei ele intenso em termos de... Virgínia, geralmente, assim, na minha opinião, não tem muito corpo já, geralmente, né? Mas esse até que tem, viu? É um tabaco que preenche a sua boca, sabe? Ele tem bons sabores e tal, e tem uma nicotina razoável, mas nada de mais nem nada de menos. Então, assim, eu achei os aromas desse tabaco muito interessantes, né? Esse frutado de uma ameixa ou passa já bem madura, com uma vertente para o adocicado, sabe? E os sabores cremosos com essa coisa que eu falei, além da terra, de uma eventual grama, uma coisa assim, ele tem uma coisa, sei lá, me parece uma fruta escura, né? Que me pareceu uma fruta de geleia, sabe? Pareceu aquele sabor de pão doce com geleia, mas uma geleia não doce, sabe? E outra coisa que eu achei bem legal foi que depois... Nossa, você vê, eu tô falando um monte, ele não apaga, assim, mas ele apaga. Ele vai dando para você uma certa picância, mas não é picância de pimenta, é aquela picância de refrescância, sabe? Aí o retrogosto, gente, muito bom, muito bom. Quando tá do meio pro fim, fica essa picância na boca até por bastante tempo. Eu achei um Straight Virginia com bastante personalidade para Straight Virginia, sabe? Não é aquela coisa docinha. Dos Bright Virginias, e também não é aquela coisa terrosa dos Virginias, dos Red Virginias, sabe? Ele ficou uma coisa bem no meio, mas ele ficou bem interessante, com sabor assim, presente, sabe? Bem sensível. Tem muita Virgínia que a gente vê por aí que é uma fumada assim, não tem muito gosto, não tem muito retrogosto, é mais uma fumaça, né? Esse aqui é o contrário, é uma delícia. E olha, eu acho que é um tabaco assim, você pode fumar a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, você pode inclusive adotar esse tabaco aqui para o tabaco o dia inteiro, o dia todo, ele vai muito bem, ele é muito tranquilo de fumar. Eu quero ver, eu não comprei muito desse tabaco aqui, eu comprei pouco, confesso. Aqui deve ter umas 50 gramas, uns 50 gramas. Eu quero ver esse tabaco aqui, deve ter uns 50, porque eu comprei um pouco mais, já fumei um pouco. Eu quero ver esse tabaco aqui daqui a 1, 2 anos, sabe? Eu acho que esse tabaco aqui deve melhorar muito, envelhecendo um pouco. Eu não sei exatamente quando ele foi produzido, eu não sei se ele é de 2020, né? Mas eu acho que ele deve dar uma melhorada, esse tabaco aqui, deve dar uma... Melhorada não, acho que ele deve ficar bem diferente. Então, esse fundinho aqui que eu tenho aqui, essa meia lata, um pouco mais, vai para a tabacoteca agora, vai ficar aguardando lá a vez dela. Mas, sinceramente, gente, assim, eu adoro o Straight Virginia, mas esse é muito bom, mas, assim, eu tenho outros Straight Virginia que eu prefiro mesmo, da Perette, tem outros que eu acabo achando mais interessante, sabe? Então, eu acho que eu só vou comprar mais desse tabaco se tiver uma oportunidade muito boa aí para comprar, uma oportunidade. E por falar em oportunidade, uma coisa que eu tenho dito sempre, uma coisa que muito me impressiona nos tabacos da Perette, são a qualidade do tabaco e o preço, que eles são bem mais em conta que muita coisa importada que a gente vê por aí, sabe? Então, a oportunidade vai estar sempre por perto no caso dos Perette. Bom, gente, então, para a mistura 150th Anniversary Blend da Perette, a mistura de celebração de 150 anos da Perette, eu vou dar 3 de 4 estrelas para o meu grupo de Virgínias, tá? Então, gente,
Essas foram as minhas impressões sobre esse tabaco que comemora os 150 anos de fundação da LJ Peretti, o 105th Anniversary Blend. Legal? E com isso, gente, eu espero que... É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.